Olá, paz e bem. Uma pergunta básica, essencial. Por que nós existimos nesse mundo? Qual o propósito da existência? Qual é o sentido da nossa rotina cotidiana? Qual o significado da vida? Será que a vida tem algum sentido? Essa é uma pergunta que provoca angústia. Talvez seja o fator gerador de todas as nossas angústias. E nós buscamos respostas para esse questionamento, até mesmo inconsciente. Essa pergunta nos acompanha. E nos acompanha desde que o mundo é mundo. Essa busca de sentido para existir nessa terra é um dado intrínseco à nossa humanidade. E nessa busca de resposta, muitos se perdem. E se perdem no engano, sobretudo, de que essa satisfação, esse contentamento existencial eu vou encontrar nas coisas da terra. Então, nesse caminho, muitos se enchem de trabalhos, de correrias, fazem da própria vida algo no sentido de acumular coisas, acumular bens, se voltam de modo obcecado à estética, até mesmo fazendo coisas boas. Outros buscam sentido, buscando coisas erradas, talvez ali trilhando o caminho das drogas, o caminho do consumismo e tantas outras coisas como um meio de encontrar sentido para existir. Mas o que acontece é que o tempo vai passando, a vida vai passando e a pessoa, nesse processo de uma compreensão equivocada de que nas coisas terrenas está o sentido da vida, as pessoas, elas continuam vazias, elas continuam sem satisfação, sem contentamento para existir. E isso tem um motivo. E o motivo basicamente é o fato de que a alma ela não se satisfaz com coisas terrenas. Você pode encher a alma com um bom carro, uma boa casa, uma boa família, uma boa conta bancária, encher a alma de um excesso de trabalho. Mas no fim de tudo você vai perceber que o latejamento da necessidade de sentido estará lá. A alma vai continuar vazia. Essa busca de sentido move a vida das pessoas. Então eu queria dizer para você no início deste caminho que a vida tem sentido sim. A vida tem sentido, e o sentido da vida foi revelado na tradição cristã. E o sentido da vida consiste precisamente em entregar a nossa liberdade àquele que nos deu a liberdade, que nos concedeu a liberdade. Então, de início, eu quero abrir o seu entendimento a 4 coisas principais. Portanto, o primeiro tópico é esse: nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos por Deus e para Deus.
Nós somos feitos por Deus porque lá no início de tudo se diz, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à semelhança. Façamos o homem. O salmista diz, se tu retiras de mim o teu sopro, a minha vida perece. Fomos criados por Deus, portanto, fomos criados para Deus. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. São Paulo também diz, porque nele, em Deus, nós existimos, nos movemos, nós respiramos. Número 2, nós fomos feitos para glorificar a Deus, para fazer da nossa vida uma expressão de louvor a Deus. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, trabalhem, se divirtam, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, não façam essas coisas como se essas coisas fossem o motivo principal pelo qual vocês existem, mas façam essas coisas com Deus e em Deus, para a glória de Deus. É isso que São Paulo está falando. O que São Paulo está dizendo é, a vida de vocês, com todo o cotidiano de vocês, deve orbitar no entorno de Deus. Ele deve ser o centro da vida de vocês. É desse modo que vocês têm que encarar a vida de vocês e viver. Número 3, se nós somos feitos por Deus, para a glória de Deus, Deus nos deixou uma lei que é imutável, uma lei que é eterna, uma lei que é o sentido da vida, uma lei que constitui a vontade de Deus. E nós devemos obedecer amorosamente, nos sujeitarmos à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu digo a você, a vontade de Deus é Jesus. A vontade de Deus foi encarnada em Jesus. Jesus é a personificação da vontade de Deus. Jesus nos deu a conhecer a vontade de Deus pela sua vida, seu testemunho, seu ensino. Em tudo Jesus cumpriu a vontade de Deus. Portanto, Ele é o meu paradigma do humano. Ele é o meu modelo do que seja um ser humano segundo Deus. A vontade de Deus se encarnou. E porque se encarnou, se tornou concreto nessa terra, na pessoa de Jesus, a vontade de Deus já não é uma abstração, uma teorização, uma filosofia. Não, a vontade de Deus é Jesus para nós. Portanto, olhando para Jesus, eu compreendo qual seja a vontade de Deus para mim. Porque Jesus, volto a dizer, é o modelo de humanidade segundo Deus. Jesus é Deus com cara e carne de homem e é homem com natureza e coração de Deus. Jesus é a pessoa mais cativante que já pisou nessa terra. Sua vida é um milagre do começo ao fim. É o que de melhor essa humanidade já produziu em toda a sua história. Nunca houve, nunca haverá ninguém que se compare a Jesus.
E esse fato se acentua ainda mais pelo fato de ser o único que venceu a morte. E ainda escarneceu da morte, pondo na boca dos seus seguidores um canto de desdém à morte. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Jesus é o ser humano mais belo, mais puro, mais íntegro que já pisou nessa terra. Então eu estou dizendo a você, Jesus é a vontade de Deus para a sua vida. Você quer agradar a Deus? Você quer um sentido profundo para existir nessa terra? Pois eu digo a você, o sentido é Jesus. Ele é a flor que brotou nos espinhos dessa civilização decaída, pecadora. É o sol que nunca se esconde, é a lua que jamais mingua. Jesus é a luz que jamais se apaga. Jesus é a primavera da esperança eterna. Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo. E de tão humano, só podia ser divino. Porque quanto mais humanos nós nos tornamos, mais divinos nos tornamos. Quanto mais humanos, mais divinizados, mais cristificados, mais deificados. Portanto, o que significa seguir Jesus? Seguir Jesus significa seguir o novo, entrar num horizonte novo de existência. Seguir os passos dele é trilhar os caminhos do sentido da vida. O mundo no qual ele nos introduz é um mundo de contentamento íntimo, de plenitude, de vida plena, de significado. Ele nos introduz no mundo de pacificação do nosso ser, onde uma alegria nos arrebata a alma, de modo que aquilo que ele nos pede acaba se tornando leve, porque a alegria faz com que os mandamentos de Deus para nós não sejam penosos, mas passa a ser uma alegria cumpri-los. Por isso que a vida com Jesus é cativante. A palavra cativante é da mesma raiz da palavra cativeiro. Significa estar preso. Preso nas malhas de amor do coração dele. Paulo se identificou desse modo. Eu sou prisioneiro do amor que há em Cristo Jesus. Ele nos introduz nessa alegria profunda, incontida, onde o coração encontra uma novidade constante e um significado para existir. Então deixa eu dar uma palavra para você. Nada se compara à possibilidade de existir em Jesus. Nada. Tudo que há na terra é velho, não é novidade. De algum modo a gente já experimentou. Não há novidade. A vida segue uma normalidade, um fluxo cotidiano normal. O sentido da vida não está nessa rotina diária que nós temos todo dia, de dormir, trabalhar, comer, cultivar a vida social. Essas coisas são boas, mas elas não podem ter o sentido absoluto de existir para nós. Não está aí o sentido absoluto da vida.
faz parte da vida, mas não é o sentido da vida. Jesus disse assim: vem e segue-me. É uma possibilidade aberta para todos, é uma porta aberta, escancarada para todos quantos se decidam a explorar esse horizonte de novidade, E quando nós aceitamos o vem e segue-me de Jesus, nós descobrimos o sentido da vida. Porque o sentido da vida é que a nossa humanidade se assemelhe à humanidade de Jesus de Nazaré. É sermos semelhantes à humanidade santa de Jesus de Nazaré. Essa é uma construção. Esse é um processo que vai levar todos os dias da nossa vida. Mas quando nós começamos a caminhar neste caminho, nós já somos atingidos por essa graça que vai explodindo em nós e que vai ganhando forma em nós. Onde o homem velho, a velha natureza, as pulsões de maldade, os instintos de pecado que nós carregamos, as más paixões que nos fazem infelizes, essas coisas que nos habitam e que são responsáveis pela nossa angústia, pela nossa agonia de existir, essas coisas elas vão sendo suplantadas pelo ser novo que vai florescendo e vai crescendo em nós e vai ganhando forma em nós, de modo que o nosso olhar muda, o nosso semblante muda, a nossa vida vai adquirindo colorido. É aqui que a vida encontra seu propósito. Quando nós nos assemelhamos a Deus. Quando nós andamos nesse entendimento, nesse caminho de discípulo, em comunhão com Jesus, Jesus vai nos humanizando. O que vai sobressaindo de nós é este ser consciente de Deus agora, de seu papel no mundo, de seu papel na sociedade, um ser cheio de luz, porque o nosso coração cativo da infelicidade por natureza, esse coração vai sendo tratado diante de Deus e por Deus, e o resultado disso é a descoberta deste padrão mais elevado de existência, mais encantador, mais cativante, onde a vida vai se tornando leve, pacificada, alegre, onde a vida vai se tornando um culto a Deus, uma liturgia constante, o corpo vai se transformando num sacrifício vivo e agradável a Deus, a mente vai se renovando e o existir vai ganhando um colorido nunca antes experimentado. Nesse processo de aquisição dessa consciência suprema, porque essa consciência suprema, ela é absoluta. Existir em Deus, existir em Jesus. Nesse processo, obviamente nós vamos experimentando o inevitável, o absurdo da vida. Você pode ser acometido por uma doença, você pode perder um emprego, você pode perder um ente querido. Nós não estamos isentos desses conflitos. Mas nós não mais perguntamos o porquê. Por quê, Senhor? Por quê? Nós não ficamos perguntando mais o propósito daquilo de negativo que nos acontece. Mas nós vamos perguntando para o Senhor: Senhor, o que você quer que eu aprenda com isso? O que eu devo aprender diante dessa experiência? E eu digo a você, o que Deus deseja que nós aprendamos diante das experiências de dor que passamos
é que nós aprendamos a reagir como Jesus reagiria. É extrair elementos para crescer como filho e filha de Deus continuamente. Por isso São Paulo diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Até o inusitado, até aquilo que nos visita e que nos machuca. Tudo coopera em conjunto para o bem dos que amam Deus. Tudo coopera. A partir dessa consciência que vai se instalando, que vai se consolidando em nós, que é a consciência da fé, e que vai governando a nossa vida, tudo na vida, por pior que seja, acaba se tornando um fardo leve, acaba se tornando mais fácil de superar, porque agora nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco, e isso vai fazendo toda a diferença. E nós vamos nos tornando seres livres. Jesus identificou essa liberdade fazendo uma analogia com o vento. Ele disse para Nicodemos: o vento ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, que se abriu aos valores da fé, que se abriu ao entendimento do Evangelho, que se abriu à comunhão com Deus. Este ser que assim vive se torna um ser livre. Ele se move em liberdade. Ele se move em discernimento e satisfação. Na liberdade de dizer sim para o que é vida e de rejeitar o que não coopera para o seu crescimento e, portanto, de rejeitar aquilo que é antivida. Então é sobre essa dimensão de vida e de existência que eu quero falar nesse curso. A vida do discipulado em Jesus. As suas aplicações, as suas implicações. O que isso produz em nós e na nossa vida. É sobre isso que eu quero falar. E eu quero falar trazendo comigo um único desejo e uma oração. O desejo de que Deus instale no seu coração, implante no seu coração uma consciência de busca de Jesus, de entendimento do Evangelho e de assimilação do Evangelho na própria vida, porque na medida que nós vamos entendendo o Evangelho, assimilando a verdade do Evangelho na prática de obediência amorosa aos mandamentos de Jesus, aí a vida vai acontecendo e vai crescendo e se frutificando em nós. Esse é o processo da construção do reino de Deus em nós. Então, a minha oração é para que Deus instale no seu coração um amor abrasado, encandecido por Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Libertador. Essa vida em Jesus, ele é um processo, ele é uma construção. Jesus identificou esse processo lá em Mateus capítulo 7 como a construção de uma casa. A construção de uma casa. A sua vida você pode construir. A vida que você tem, o teu ser é uma casa. A existência é a casa. E Jesus disse que só há dois modos de construir essa vida. Ou você constrói no chão arenoso, que é o modo de viver como se tudo se encerrasse
na presente ordem das coisas, nessa existência, naquilo que é terreno, entregando a vida somente ao que é terreno, isso é construir no chão arenoso, ou você constrói na rocha eterna, que é a palavra de Deus, que é existir em Deus. Então, a primeira coisa é que você se decida por esse caminho. E você permaneça caminhando para que a maravilhosa graça que é viver com Jesus e em Jesus te alcance. E essa bênção está disponível para você e para todos. Amém. Deus